Nulidade da sentença. Vamos distinguir a sentença injusta da sentença nula. A sentença injusta é aquela sentença que avaliou mal a prova ou que aplicou mal o direito à espécie, ao caso concreto. Escolheu os dispositivos legais inaplicáveis. No caso da sentença injusta, cabe recurso. No caso da sentença nula, também cabe recurso, arguindo a nulidade da sentença. Existem dois tipos de sentença: a sentença absolutória e a sentença condenatória. A sentença absolutória pode ser própria ou imprópria. Própria é a que absolve o acusado. E absolutória imprópria é aquela que, embora absolva o acusado, aplica uma medida de segurança. A sentença absolutória imprópria é aquela que se dá nos casos dos inimputáveis. O que é a sentença condenatória? A sentença condenatória é aquela que julga procedente a pretensão punitiva. E a absolutória, o contrário, julga improcedente a pretensão punitiva. Os elementos, os requisitos de existência da sentença, porque a nulidade por falta da sentença não é porque faltou completamente a sentença não existe materialmente, não. É porque lhe falta um requisito de existência. E quais são os requisitos de existência da sentença? É a identificação das partes, o relatório, a fundamentação e o dispositivo legal aplicável. Faltando qualquer um desses requisitos de existência, é nula a sentença. A falta de um desses requisitos não precisa ser uma falta completa, uma falta total, uma falta material. Pode ser uma deficiência muito grande, uma deficiência da motivação, uma deficiência muito grande do relatório. Isso tudo implica como se o relatório não existisse, ou como se a motivação não existisse. Então, a falta desses elementos pode se dar por uma grande deficiência. A sentença que contiver contradição, omissão, obscuridade, pode ser objeto de embargos declaratórios. Nos embargos declaratórios, o juiz, caso exista realmente a contradição, a omissão, ele supre esses problemas. Mas o juiz não pode jamais declarar a nulidade total de sua própria sentença. Isso ele não pode fazer, porque a sentença já foi publicada. O primeiro requisito de existência, então, é a identificação das partes. Ali deve constar o nome das partes, as indicações, profissão e tal. Mas não necessariamente. O importante é que as partes podem ser identificadas, mais especificamente o acusado. É necessário que ele possa ser identificado. Pode não saber o nome, mas pode saber onde mora, o número do RG, sinais bem característicos, próprios da filiação. Então, o importante é que se possa identificar a parte. O relatório, no relatório, deve constar a história relevante do processo, como diz Pontes de Miranda, né? É a história mais importante, deve historiar o processo. O relatório é importante, inclusive, para que o tribunal, em eventual recurso de apelação, possa conhecer melhor o processo. E a apresentação do relatório é importante também, porque é uma demonstração de que o juiz examinou o processo, conhece o processo. A motivação ou a fundamentação, ela não pode ser deficiente. Não pode o juiz dizer, segundo a prova incontestável dos autos, condeno. Não, tem que motivar, tem que examinar os motivos de fato, os motivos de direito, deve avaliar, examinar e avaliar a prova. Inclusive, a fixação da pena também deve ser fundamentada, né? E a parte precisa conhecer essa fundamentação para que possa, eventualmente, um recurso,
contraditar essa fundamentação. Porque sem fundamentação, como que a parte vai recorrer? Como que ela vai contraditar? Fica muito difícil. A propósito, não é só a sentença que deve ser fundamentada. Todas as decisões, segundo o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, todas as decisões devem ser fundamentadas. Na parte dispositiva, é onde o juiz dispõe sobre o litígio, sobre o direito aplicável. É quando o juiz vai dispor, vai decidir se o acusado deve ser condenado ou se deve ser absolvido. Necessariamente, no caso de condenação, deve constar o dispositivo penal violado, sob pena de nulidade. E se é absolvido, o juiz deve indicar uma das causas constantes do artigo 386 do Código de Processo Penal. Se estiver ausente a parte dispositiva, se faltar uma conclusão, se o acusado é condenado ou absolvido, a sentença é nula. A contradição pode se dar de mais de uma maneira. A contradição pode se dar entre a motivação e o dispositivo. Né? É uma incompatibilidade entre a motivação e o dispositivo. Se a motivação, toda ela gira em torno de um determinado delito, e na parte dispositiva a condenação é por outro delito, existe uma contradição, existe nulidade. Outra contradição, quando na motivação, a motivação é no sentido da absolvição, e na parte dispositiva, condena, ou então na motivação o juiz reconhece a dúvida, que há muita dúvida, e na parte dispositiva condena. Não pode, porque na dúvida deve absolver. Outra causa de nulidade de sentença é quando o juiz condena por fatos não descritos na denúncia. Esses fatos não descritos na denúncia, eles implicam em uma outra tipicidade penal, em um outro tipo penal, um outro crime. O juiz não pode desconsiderar os fatos descritos na denúncia e considerar os fatos comprovados durante a instrução para condenar por um outro tipo penal que não aquele que está descrito na denúncia. Para isso, ele precisa necessariamente tomar as providências do artigo 384, né, que diz respeito ao promotor oferecer, aditar a denúncia e inclusive, é dado um novo prazo para a defesa se manifestar, podem ser ouvidas testemunhas, ou seja, tem que ser seguido com o procedimento do artigo 384. E acórdão também uma decisão, né? E é nulo o acórdão, a decisão do tribunal, que se limitar a ratificar a sentença de primeira instância, ou seja, transcreve a sentença de primeira instância, ou transcreve o parecer do Ministério Público e ratifica, dizendo, não, está correto esse parecer, está correta essa sentença, nada a modificar, sem acrescentar qualquer fundamento novo. Aí, nesse caso, também existe nulidade da decisão do tribunal. Era isso, muito obrigado. Se gostou desse vídeo, clica aí embaixo, YouTube, se inscreve no meu canal, porque volta e meia eu faço umas reuniões informais para conversar sobre o processo penal, e aí eu posso lhe convidar.